A Segunda Guerra Mundial costuma ser lembrada por batalhas e soldados. Mas, longe do campo de batalha, outra guerra acontecia. Uma guerra silenciosa, travada dentro de fábricas, escritórios e laboratórios. Foi ali que a tecnologia começou a decidir o rumo do conflito. Durante séculos, guerras foram vencidas com força bruta e número de soldados. Mas, no século XX, esse modelo começou a falhar. Conflitos ficaram grandes demais e rápidos demais para depender apenas de pessoas. A guerra moderna exigia algo novo. Antes da guerra, o mundo já conhecia rádio, eletricidade e indústria mecanizada. Mas a tecnologia era limitada, lenta e pouco integrada. As informações demoravam a circular e decisões levavam tempo para serem executadas. Na guerra moderna, atrasos custavam vidas. Uma ordem transmitida tarde demais podia significar derrota. O cérebro humano sozinho já não conseguia lidar com tantas informações ao mesmo tempo. A Segunda Guerra foi um conflito global. Milhões de soldados espalhados por vários continentes. Navios, aviões e exércitos precisavam ser coordenados continuamente. Sem tecnologia, isso era praticamente impossível. Nesse cenário, a inovação deixou de ser opção. Ela se tornou uma questão de sobrevivência. Países que não modernizassem seus sistemas ficariam em desvantagem estratégica. Fábricas civis foram rapidamente adaptadas para a produção militar. A produção em massa se tornou essencial. Fabricar mais rápido e com menos erros passou a ser uma arma silenciosa. A padronização de peças e processos permitiu reparos rápidos e menor desperdício. Essa inovação, muitas vezes ignorada, foi fundamental para sustentar a guerra por anos. A logística ganhou importância inédita. Transportar, armazenar e distribuir suprimentos virou um desafio técnico. Sem logística eficiente, não existia vitória possível. Mapas deixaram de ser apenas desenhos. Eles passaram a reunir dados, rotas e tempos de deslocamento. Planejar virou um processo baseado em informação. Com o avanço do conflito, ficou claro que comunicar ordens rapidamente era vital. Mas comunicar de forma segura era ainda mais importante. Mensagens interceptadas podiam comprometer operações inteiras e mudar o rumo da guerra. O rádio se tornou a principal ferramenta de comunicação militar. Ele permitia contato rápido entre bases, navios e aeronaves, mas também criou um novo risco. Qualquer transmissão podia ser ouvida pelo inimigo. Para resolver esse problema, as mensagens passaram a ser codificadas. A criptografia deixou de ser algo pontual e se tornou parte central da estratégia militar. Proteger a informação virou prioridade absoluta. Quanto mais complexos os códigos, mais seguros eles pareciam. Mas isso também tornava a comunicação mais lenta e difícil. Era necessário encontrar um equilíbrio entre segurança e velocidade. Ao mesmo tempo em que mensagens eram protegidas, surgia um novo desafio: quebrar os códigos do inimigo. Decifrar comunicações podia revelar planos, rotas e ataques antes que acontecessem. Quebrar códigos manualmente era um trabalho extremamente lento. Envolvia matemática, lógica e análise de padrões. Equipes inteiras trabalhavam apenas tentando encontrar falhas em mensagens interceptadas. A quantidade de mensagens cresceu rapidamente. O volume de dados era maior do que qualquer equipe humana conseguia processar sozinha. Esse excesso de informação exigia uma solução inédita. Foi nesse contexto que máquinas começaram a auxiliar o trabalho humano. Elas não pensavam, mas conseguiam repetir cálculos em alta velocidade. Isso representou uma mudança profunda na forma de lidar com informação. Essas máquinas eram grandes, barulhentas e complexas. Funcionavam com componentes eletromecânicos e exigiam manutenção constante. Mesmo assim, eram mais rápidas do que qualquer cálculo manual. A guerra acelerou o desenvolvimento dessas máquinas. O que levaria décadas em tempos de paz aconteceu em poucos anos. A pressão do conflito transformou ideias experimentais em soluções práticas. Além da criptografia, cálculos balísticos também exigiam precisão extrema.
Prever trajetórias e impactos era fundamental para a artilharia e defesa aérea. Erros custavam tempo, recursos e vidas. Máquinas passaram a ser usadas para calcular essas trajetórias. Elas reduziam erros e aumentavam a eficiência. A tecnologia começava a assumir tarefas antes exclusivas do raciocínio humano. Outro desafio era prever movimentos inimigos. Onde atacar? Quando avançar? Responder a essas perguntas exigia a análise de grandes volumes de dados. A coleta de informações passou a ser sistemática. Relatórios, mapas e registros eram reunidos e analisados. A guerra começava a ser guiada por dados, não apenas por intuição. Esse novo modelo reduziu improvisos. Decisões passaram a ser baseadas em padrões e previsões. Era o início de uma mentalidade analítica que se tornaria comum décadas depois. Enquanto isso, a indústria continuava evoluindo. Máquinas mais precisas e processos mais eficientes surgiam rapidamente. A tecnologia industrial e informacional avançavam juntas. A guerra conectou áreas antes separadas. Engenheiros matemáticos, operadores e estrategistas passaram a trabalhar juntos. Essa colaboração acelerou ainda mais a inovação tecnológica. Aos poucos, a tecnologia deixou de ser apenas apoio. Ela passou a influenciar diretamente decisões estratégicas. Quem dominava a informação ganhava vantagem decisiva. Esse novo modo de pensar mudou para sempre a forma de enfrentar grandes desafios. Problemas complexos passaram a ser divididos, medidos e analisados. A base do pensamento tecnológico moderno estava sendo formada. Ao final desse processo, algo ficou claro. A Segunda Guerra Mundial não apenas usou tecnologia, ela transformou a tecnologia em uma ferramenta essencial para tomar decisões em escala global. À medida que a guerra avançava, as tecnologias criadas para o conflito começaram a amadurecer. Soluções improvisadas se transformaram em sistemas organizados. A tecnologia deixava de ser emergencial e passava a ser estrutural. O uso constante de máquinas revelou algo importante. Elas não se cansavam, não cometiam erros por distração e podiam repetir tarefas complexas por longos períodos. Isso mudou a relação entre humanos e tecnologia. Pela primeira vez, máquinas começaram a assumir funções intelectuais específicas. Não pensavam como humanos, mas processavam informações com velocidade e precisão inéditas. Esse conceito mudaria o mundo décadas depois. A experiência da guerra mostrou que dados organizados valiam mais do que informações isoladas. Coletar não era suficiente. Era preciso estruturar, cruzar e interpretar esses dados de forma sistemática. Esse novo modelo influenciou diretamente o planejamento militar. Decisões passaram a considerar probabilidades, cenários e riscos. A tecnologia ajudava a antecipar o futuro. Com o fim da guerra se aproximando, muitas dessas tecnologias não desapareceram. Elas foram levadas para universidades, centros de pesquisa e empresas. O conhecimento acumulado passou a ser reutilizado em tempos de paz. Engenheiros e cientistas que atuaram no conflito levaram suas experiências para o mundo civil. Eles aplicaram os mesmos métodos para resolver problemas industriais, científicos e administrativos. Máquinas criadas para cálculos militares começaram a ser adaptadas para outras funções. Contabilidade, engenharia e pesquisa científica passaram a se beneficiar dessas inovações. O conceito de automação ganhou força. Processos antes manuais passaram a ser executados por máquinas. Isso aumentou eficiência, reduziu erros e mudou a produtividade global. A guerra também mostrou os limites da improvisação. Sistemas confiáveis exigiam planejamento, testes e padronização. Esses princípios se tornariam fundamentais na engenharia moderna. Outro legado importante foi a integração entre diferentes áreas do conhecimento. Matemática, engenharia, logística e estratégia passaram a trabalhar juntas. Essa interdisciplinaridade acelerou o avanço tecnológico. Com o tempo, a tecnologia deixou de ser vista apenas como ferramenta. Ela passou a ser entendida como parte do processo decisório.
uma extensão da capacidade humana. Esse pensamento influenciou governos e empresas no pós-guerra. Planejar, medir e analisar se tornaram práticas comuns. A tecnologia passou a orientar políticas e estratégias. O mundo que emergiu após o conflito era diferente. Mais conectado, mais dependente de máquinas, mais orientado por dados e sistemas. A Segunda Guerra Mundial acelerou décadas de inovação em poucos anos. O que levaria uma geração inteira aconteceu sob pressão extrema. Esse salto tecnológico moldou o século XX. Muitas das bases do mundo digital nasceram nesse período. Computação, automação e análise de dados começaram ali, de forma rudimentar, mas decisiva. Hoje usamos tecnologias que descendem diretamente dessas ideias. Sistemas que calculam, organizam e decidem em escala global. Tudo começou em um contexto de crise extrema. Entender essa origem ajuda a compreender o papel atual da tecnologia. Ela não surgiu por conveniência, mas como resposta a problemas gigantescos e urgentes. A guerra terminou, mas a transformação tecnológica continuou. O mundo entrou em uma nova era, onde máquinas e dados se tornaram parte do cotidiano. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um evento histórico. Foi um ponto de virada tecnológico. Um momento em que a humanidade aprendeu que inovação pode mudar o destino do mundo. Após o fim do conflito, o mundo precisou se reconstruir. Mas a reconstrução não foi apenas física. Ela foi também tecnológica. As ferramentas criadas para a guerra passaram a moldar a paz. Governos perceberam que a tecnologia podia prever problemas, organizar recursos e acelerar decisões. A lógica usada na guerra começou a ser aplicada em tempos de estabilidade. Universidades passaram a receber investimentos em pesquisa. Muitos projetos nasceram diretamente das experiências do conflito. A ciência ganhou um novo papel estratégico. A relação entre humanos e máquinas mudou definitivamente. Máquinas deixaram de ser vistas apenas como ferramentas mecânicas e passaram a ser vistas como sistemas de apoio ao pensamento. A ideia de automatizar processos complexos começou a se espalhar. Empresas buscaram eficiência inspiradas nos métodos criados durante a guerra. A tecnologia passou a impulsionar a economia. Sistemas de comunicação evoluíram rapidamente. A experiência militar mostrou a importância de redes confiáveis e rápidas. Esses avanços prepararam o caminho para o mundo conectado. O conceito de planejamento baseado em dados se consolidou. Decisões passaram a ser tomadas com base em números, modelos e previsões, não apenas em intuição. Esse novo modo de pensar influenciou governos, empresas e instituições. A tecnologia tornou-se parte do processo decisório em escala global. A Segunda Guerra mostrou que inovação não surge apenas por curiosidade. Ela também nasce da necessidade extrema. Sob pressão, ideias ganham forma rapidamente. Muitos avanços tecnológicos do pós-guerra seriam impossíveis sem esse período. A guerra acelerou transformações que mudariam o século inteiro. Hoje, vivemos cercados por sistemas automáticos. Computadores, redes e algoritmos fazem parte da vida cotidiana. Poucos sabem que a origem desse mundo está ligada a um conflito global. Entender essa história ajuda a compreender o papel atual da tecnologia. Ela não surgiu isolada, mas como resposta a problemas complexos em escala inédita. A tecnologia que usamos hoje carrega decisões do passado. Cada sistema moderno tem raízes em soluções criadas décadas atrás. Ao olhar para a Segunda Guerra Mundial sob essa perspectiva, percebemos que o conflito foi também um laboratório tecnológico gigantesco. Mais do que armas, a guerra produziu métodos, processos e sistemas que redefiniram a forma de pensar o mundo. Essa transformação não terminou com o fim da guerra. Ela continuou evoluindo, conectando máquinas, dados e pessoas. No próximo episódio, vamos entrar em um dos capítulos mais fascinantes dessa história: a Guerra dos Códigos e as máquinas criadas para quebrar criptografia. Vamos entender como a necessidade de decifrar mensagens secretas deu origem às primeiras máquinas capazes de realizar cálculos complexos automaticamente.
Essas máquinas não apenas ajudaram a vencer batalhas, elas lançaram as bases da computação moderna e mudaram o futuro da tecnologia. A Segunda Guerra Mundial mostrou que tecnologia pode decidir destinos. No Timeline Tech, a tecnologia não é apenas inovação, ela é história.